Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes. Estudo da Palavra. Pai amado, se conosco neste momento. Dai-nos sabedoria, dai-nos coragem para estar ao lado da verdade, ainda que ela seja impopular. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Estou aqui com Miguel Bispo dos Santos, jornalista e escritor, autor do livro Livre das Garras do Sucesso, Diversões Perigosas, Invasão Subliminar. Boa tarde, Miguel, mais uma vez. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes, meus companheiros aqui de rádio. Boa tarde a todos. O Marcos vai entrevistar você a partir de agora. Semana passada estávamos com o Miguel Bispo dos Santos e hoje ele está novamente aqui. É o seguinte, Miguel, você comentou semana passada sobre a respeito do Rá-Tim-Bum e ficou um detalhe, né? A gente não mencionou a revista. E eu vejo aqui que é a revista chamada O Toque, né? É isso? Exatamente. Muito bem, a revista O Toque. Como é o Miguel, com certeza ele tem a revista em casa, mas ele trouxe apenas a página xerocada, porque não vai andar com esse monte de informação. Vamos lá. Miguel, vamos de novo então essa questão. Rá-Tim-Bum. Diz para nós, Miguel, o que é Rá-Tim-Bum mesmo, conforme a revista mencionou na semana passada? Bom, eu vou pedir um detalhe, fazer um detalhe aqui, irmão Marcos. Vamos saber o que é Rá. Desde o Antigo Egito, existia lá os deuses pagãos, Faraó tinha suas entidades, e esse nome Rá significa invocação ao Deus Sol. Hoje eu costumo dizer para os meus amigos que você não vê mais uma imagem gigantesca de um Deus pagão, você não vê mais assim hoje nas praças a imagem do Deus Baal. Então você começa a observar os monumentos que as pessoas estão construindo, os belos prédios, empresas, vamos supor shoppings, né? Locais que vivem lotados, locais que as pessoas estão ali cultuando, estão ali adentrando, né? São fascinados pelas luzes, pelo chamado. Semelhante como a Bíblia diz que a porta larga, ela é assim, né? Ela chama atenção. A porta estreita é mais difícil para a pessoa querer envolver-se, passar, né? E então o que acontece, Marcos? A palavra Rá, ela tem então esse sentido de uma invocação a uma entidade. O exemplo, quando uma criança assiste um desenho de nome Thundercat, lá existe um ser, né, de nome Mun-Ra, e num dado momento para enfrentar lá os heróis, né, que na verdade eles falam heróis, mas também estão todos ligados ao mesmo objetivo, que é implantar a nova era, o satanismo na sociedade, na mente das crianças, porque ali o personagem principal do Thundercat, um gato, parece que chamado Lion, né? Isso. Ele coloca assim em sua frente uma espada e fala assim, o olho que tudo vê, né? Que é um tal de olho de Tandera. Então vai enfrentar o Mun-Ra quando ele diz o seguinte, antigo espírito do mal, ele diz, venham sobre mim, sob essa forma decadente, né? Exato. E ali ele é possuído por essa entidade de nome Rá. Mas como Satanás, ele é muito inteligente e conseguiu enganar uma terça parte dos anjos celestiais. Observe que o engano começou lá em cima. Ele enganou os anjos, né? E isso ocasionou a queda dele e também dos seus companheiros ali que resolveram ficar ao lado dele. Então a Bíblia diz que uma terça parte foi expulsa de lá, justamente com Lúcifer. E o que acontece, irmão? Ele começou então a arrumar uma maneira, como fazer para que eu seja adorado aqui também por essas pessoas. Já conseguiu enganar Eva, né? Ele acabou também enganando Adão. Aí o que acontece? Você vai cantar a música Parabéns para você, você automaticamente vai apontar para o aniversariante e citar três palavras. Rá, Tim, Bum, fulano. E todo mundo faz aquela festa. Nesse momento Satanás fica feliz, porque aquela criança, aquele ser que foi, né, aquela pessoa que recebeu as palavras, as invocações, vai receber sobre si maldição. Porque esse Rá do nada vai aparecer? Exato. Será que é uma coincidência lá? O pessoal fala à toa, Rá, Tim, Bum, quer dizer à toa, não é possível. Então vamos lá, Rá-Tim-Bum significa o que mesmo? Invocação. Vamos ouvir aqui a origem da palavra Rá-Tim-Bum, de acordo com a pesquisa e com a fonte que foi aqui a revista pesquisafapesp.br/suprimento _USP.
USP, né? Entendeu? Então aqui tem aqui até as páginas dessa revista, 56 e 57. A palavra Ratimbum é uma palavra mágica usada pelos magos persas na Idade Média em rituais satânicos. Elas eram pronunciadas assim e ao contrário, fazendo o mestre dos magos, ó, dá para lembrar do desenho Caverna do Dragão, né? Que tem o mestre dos magos lá, né? Exatamente. O mestre dos magos surgir das cinzas e realizar os desejos de quem os proclamou. Por muito tempo cantamos inocentemente, de acordo com a revista, o parabéns a você para alguém que está aniversariando. Até aqui tudo bem, porém o que muitos não sabem é que depois do parabéns a você, muitos falam o tal de Ratimbum. Isso significa eu amaldiçoo você. O negócio é sério, né? Muito bem, Então, vamos para a pergunta ouvinte. de um ouvinte pelo Facebook. Vamos ver aqui rapidinho. Então você está ouvindo aí o Miguel Bispo dos Santos, tratando sobre o assunto mensagens subliminares. Ok. Achei a pergunta aqui. Fechou? Estou na escuta da programação, é a Luciana M. Neves. Tem uma pergunta: como devemos ensinar nossos filhos e crianças a respeito das mensagens subliminares? Pois sabemos que, praticamente em geral, todos os personagens, por exemplo, da Disney, personagens de filmes e desenhos animados, estão em todos os lugares. Televisão, roupas, jogos de videogames. Olha, veja bem, minha querida, essa pergunta é interessante. Não é só a Disney não, tá? O inimigo ele está cercando de todos os lados. Aqui no jornal, agora, do dia 26 de setembro de 2012, uma quarta-feira, saiu o seguinte comentário: deputado quer proibir filme TED. O deputado federal Protógenes Queiroz disse que quer suspender a exibição de TED no Brasil pelo Twitter. Queiroz, que é delegado e licenciado da Polícia Federal, contou que levou o filho de 11 anos para ver o filme e disse ter ficado chocado e indignado com o que chamou de apologia às drogas. O filme é recomendado para maiores de 16 anos, de acordo com o Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Até ontem, Queiroz não havia contado com o órgão, mas segundo a entidade, ele pode pedir a reavaliação e classificação. Caso a representação seja fundamentada, pode haver nova análise. Essa reclamação pode ser feita por qualquer cidadão. O Ministério afirmou também que ainda não foi necessário uma reavaliação. Bom, as pedras estão clamando, o povo está acordando, meus amigos e irmãos. O povo está acordando e percebendo que não só a Disney, mas como também outras empresas de cinema têm levado aí suas informações negativas para as crianças. O que fazer para se defender? Eu vou deixar bem claro aqui. Todo desenho animado que um animal fala, isso chama-se espiritismo, não é isso? Porque animais não falam. Aí você vê um gato falando, um passarinho falando, um cachorro falando, gesticulando. Na mente da criança que está em formação, por exemplo, vamos supor que uma criança aqui de 4 anos de idade, que está habituada a assistir a esses desenhos violentos, quando ela tiver 15 anos, já estará cometendo algum tipo de crime. Desde assassinato, suicídio, que seja, ou até mesmo a morte, roubos, né? Então, senta com seu filho, converse com ele e fala: ó, aquilo ali é mentira, meu filho. Isso aqui não existe. Porque a Bíblia diz assim, Filipenses 4:8, né? Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisto pensai. É isso mesmo? Então vamos procurar analisar o que está vindo aí. Deixe-me ler aqui uma matéria também relacionada a novelas, por exemplo. Essa semana aí findou uma novela que parou o Brasil e diz que chegou até o exterior. Mais de 81 milhões de pessoas pararam para ver o final de uma novela. Vamos ver aqui o que diz nessa matéria aqui. 3 saídas para um cristão livrar-se dos engodos de Satanás. Ó. Quem será a próxima vítima? Era tema de uma novela passada, né? Foi aí vinculada aí nos anos de 96. Então, quem será a próxima vítima? Esta foi a frenética questão que saturou os ares do Brasil na fase final de uma telenovela, segundo semestre de 95. Poluição moral no ar. O século XX, já no topo dos seus 96 anos, tem sido denominado o século das luzes.
o século das grandes descobertas científicas, surpreendentes criatividades e até mesmo da preservação da vida por meio da moderna medicina e da farmacologia. Contudo, neste último quarto de século, a comunidade científica, os governantes e estudiosos, outros têm se concentrado seus debates e preocupações em torno da poluição da terra, das águas, do ar. No entanto, a poluição moral amplamente criada e divulgada pela mídia é muito mais deletéria e mortífera que as demais. Destacamos como, por exemplo, as telenovelas. Vocês querem saber o que é novelas? Querem saber aqui, meus amigos? Estão aqui comigo? Marcos, Sim, Alexandre, pode falar aí. Danilo. De acordo com o dicionário Aurélio, novela é uma narrativa romântica de fatos humanos fictícios. É a mais didática escola de transgressão do sétimo mandamento de Deus, da Santa Lei de Deus, não adulterarás. Todas elas seguem uma trilha de falso amor triangular. É o marido traindo a mulher o marido, o noivo a noiva e vice-versa. Ou seja, aliás, todas as novelas sempre pregam a mesma filosofia, a mesma situação. Está aí o mundo que vivemos hoje. Poluição sonora no ar. Desenho animado, filmes, comerciais, todos estão condicionados a modificar você, a fazer você perder os princípios. E a criança, conforme a mãe perguntou, como fazer para o que fazer, a criança ela tem a mente fértil, entendeu? Ela, tudo que lhe é apresentado, ela vai aceitando ali. Essa questão dos filhos, né? Que o paganismo, o ocultismo, ele hoje aparece de uma forma muito sutil, por isso que chamamos de subliminar, porque ele procura trabalhar na aparência, no verniz da coisa, mas a realidade como é. Por exemplo, aqui, eu estou com uma matéria, um gibi da Turma da Mônica, e a história em quadrinhos que temos aqui tem como título o quê? A Bruxa da Lua. E essa bruxa aparece, ao fundo temos uma janela, uns quadros, e aparece ali a Magali, o Cebolinha. Mas o mais tremendo disso tudo é que esta bruxa está de joelhos fazendo a invocação, está ajoelhada dentro de um pentagrama, circundado tem um círculo, e também temos velas. A princípio, quem vê esse tipo de coisa imagina que isso daqui foi da ideia do desenhista, do roteirista, de quem deu. Não, é fato, isso acontece, isso é praticado, isso é sério, isso realmente ocorre. E também temos outra aqui também, a questão do almanaque do Cascão. E uma das historietas que temos aqui é Negócios com o Diabo. E olha só o que diz no texto. É complicado, viu, Miguel? Essa revista aí, eu queria até, Marcos, aproveitar, não te cortando. Sim. Quero agradecer ao irmão Erasmo, que está nos ouvindo, né? Ele marcou comigo na região aqui do centro da cidade para me entregar essa revista. E quero deixar para você, Erasmo, que não só essa Turma da Mônica aqui que está na mão do Marcos agora, como também o mini gibi, em que a Mônica também ela é visitada por Satanás, aqui sendo oferecido um pacto. Mas pode prosseguir, Marcos. Almanaque do Cascão, quero dizer, é o almanaque de número 35 de setembro de 2012, do mês passado, hein? O título aqui da história, Negócio com o Diabo. Olha só o detalhe. Ó Senhor das Trevas, Príncipe do Mal, venha, venha. Vamos ser sinceros, gente. Isso é sério, isso é invocação mesmo. Isso é como é feito, de verdade. Aí mostra o diabo de chifre, aquele negócio, todo aquele estereótipo que existe, que na verdade se apresenta como um de anjo de luz. E de repente uma criança assim, vou fazer igual. E é sério. Esse aqui da Bruxa da Lua também é outro terrível. É tremendo. Eu serei consagrada a mais nova filha da Lua. É Wicca isso daqui, né? Wicca. Wicca em português, mas o Wicca é bruxaria. E é tremendo esse tipo de coisa. Mas eu gostaria também um pouco de falar hoje, nesse domingo, sobre a questão que é importante sobre Harry Potter. Por que Harry Potter? Foi uma febre Harry Potter. Foram 7 filmes de Harry
Potter. Todos os livros, quando eram lançados de Harry Potter, ele não poderia ser lançado, aberto a caixa, na livraria, a não ser na data certa, na data adequada que teria que ser feito. Essa era uma exigência feita. E Harry Potter, todo mundo lembra, ele tinha na testa dele, na fronte dele, não recordo se era esquerdo ou direito, ele tinha um raio. Miguel, fala para nós a respeito dessa questão do raio pra gente. Veja bem, o raio, o significado dele é força cósmica. E interessante notar que nos anos 70, 80, existia um filme chamado Shazam. Ele fazia invocação. Tinha um cabelão assim. E vinha um raio sobre ele, ele se transformava num super-herói, que era uma mistura de Hércules, uma mistura de Zeus, de Atena, enfim. Ele recebia poderes de vários seres mitológicos, né? E esse raio chama-se força cósmica. O raio, na verdade, é o reconhecimento do poderio de Satanás, Senhor Satã, e a disposição de estar a seu serviço. Esse é o significado do raio dentro da nova era, né? Isso me lembra, sabe, de um verso bíblico. Jesus diz assim: eis que eu via Satanás cair como um raio. Toda vez que eu me via que esse negócio do Harry Potter, aí mostrava a fronte dele, aquele raio, me vinha a lembrança esse verso bíblico. Miguel, vamos falar agora um pouco sobre... temos mais um pouco sobre... Vamos lá então. Harry Potter. Quem lembra sabe que temos um raio ali no Y do nome dele, se falha a memória, não é isso? E na testa. Mas o detalhe que eu quero passar aqui para os ouvintes sobre Harry Potter, o livro Harry Potter vendeu mais de 500 milhões de literatura. E eu fico admirado, Marcos, quando eu estou passando assim, viajando, estou num voo aí, que seja um metrô, trem, eu vejo sempre pessoas lendo livros do Harry Potter. E a quantidade de páginas realmente é muito, tanto é que não tem ilustrações, né? E o povo consegue ler esse material, a cabana, coisas que são verdadeiros mensagens contrárias ao cristianismo, né? A cabana tem mensagem contrária? Eu não li o livro, mas de acordo com as pessoas que falam, Deus é representado como uma mulher lá nesse livro, né? É o que alguns comentam. Mas aqui Harry Potter, irmão Alexandre e Marcos, a revista Época do dia 7/6 de 2004, fala o seguinte: que os livros seriam propagadores de uso de tóxicos, pois pot em inglês significa maconha. Potter designa o usuário da droga. E Mugger, quando ele fala assim, quem não é mágico é trouxa, né? Eles falam isso lá no filme. Ou não mágico, né? Também é uma gíria de maconheiro. E aqui vem dizendo que na Alemanha já existem registros de mais de 80 crianças batizadas com o nome Harry Potter, por inspiração do personagem. Religiosos entraram na justiça dos Estados Unidos para que professores não incentivassem a leitura dos livros da saga nas escolas. Para eles, o tema bruxaria era inadmissível em sala de aula. Revista Época, 7/6 de 2004. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre Crepúsculo, que a questão é vampirismo, beber sangue, essa conversa toda. Claro que aqui apenas gostaria de dizer para nossos irmãos, nossos ouvintes, as irmãs também, que nós vamos estar depois, no decorrer dos próximos programas, dando maiores detalhes sobre isso. É um geralzão, na verdade, que estamos trazendo. Mas agora, Miguel, vamos falar um pouco agora sobre vampiros, lobisomens. As jovenzinhas suspiram quando vê o Edward feito pelo Robert Pattinson, né? Que é o ator. Isso. E suspira, aquele negócio todo. Vamos falar um pouco sobre isso daí? Olha, vejam bem, o Marcos estou aqui em minhas mãos com um livro de versões perigosas, quando com brinquedo não se brinca, que na verdade é da minha própria autoria, né? E esse livro eu reescrevi ele num novo formato, novos comentários, e citando aqui essa série Crepúsculo, né? Perdão, Crepúsculo. Vamos ver aqui, vamos ouvir o que diz aqui a princípio. Lobisomens e vampiros. Bem depressa, eles ficaram envolvidos em um arrebatador e heterodoxo romance. Heterodoxo, pois Edward não é realmente como os outros rapazes. Ele pode correr mais depressa do que um leão das montanhas. Ele pode fazer um carro em movimento parar usando unicamente suas mãos. Ele também não envelhece. Desde 1918, como todos os vampiros, ele é imortal.
Mas ele também não tem dentes afiados e também não bebe sangue humano, embora ele e sua família sejam singulares entre os vampiros nessa escolha de estilo de vida. Agora, vamos para abreviar. Como foi criado essa série, esse filme, esses livros foram criados? A própria autora vai nos dizer aqui, ó. A autora recebe a mensagem: Isabela e Edward foram literalmente vozes em minha mente. Elas simplesmente não silenciavam. Eu ficava até as altas horas da noite tentando digitar todas as coisas que apareciam em minha mente. Esse também tem sido um verdadeiro trabalho de amor por Edward e Isabela e todos os meus demais amigos imaginários. Meus amigos. Segundo o jornal Wall Street, Crepúsculo é votado para a vida e alma coletiva dos adolescentes e certamente achará seu caminho entre eles. Agora vamos ouvir aqui só o comentário de uma mensagem de correio eletrônico, né? O que uma mãe falou aqui, ó? Mensagem de correio eletrônico de pais preocupados. Tenho visto muitos jovens cristãos lendo este e outros livros de Stephen Meyer, né? Eles são tão malignos, diz uma mãe, que sua filha tem visto muitas moças na escola cristã lendo esses livros na escola. Vampiros e lobisomens estão enraizados nas culturas pagãs de todo o mundo. As várias expressões históricas dessas criaturas místicas são manifestações pavorosas e sedentas de sangue, de espíritos malignos ligados às trevas. Essas criaturas eram vistas como criaturas sobrenaturais da noite. As formas mais familiares de hoje foram criadas pelo folclore, pelos contos de fadas e por vilões memoráveis como o Conde Drácula. Ambas as criaturas foram reimaginadas em formas mais humanas por meio de livros da série Harry Potter e das populares crônicas vampirescas da escritora Anna Rice. Quando falamos essa questão de vampiros e lobisomens, parece até tolo, parece coisas de história da carochinha e também de folclore brasileiro adota essa questão de lobisomem. Não faz parte muito da nossa cultura essa questão de vampirismo, vampiro. O Drácula é muito mais reservado à Romênia, à Europa, aquela região toda. Porém, a gente às vezes fala essas coisas de uma maneira estanque, a gente às vezes fala essas coisas de uma forma assim, de formas separadas e não conseguimos fazer a ligação, não conseguimos estabelecer um link, uma conexão a esses temas. William Knobel, que escreveu o livro Do Outro Lado da Luz, que é a experiência que ele teve no meio da maçonaria, e outro livro que ele escreveu sobre a Wicca, a magia branca, ele consegue estabelecer porque ele é um tipo chamado do ex-vampiro. No material muito interessante, publicado pela Fatos Incríveis, escrito por, esqueci o primeiro nome dele, pastor Volberg. Ele faz uma análise muito interessante sobre essa questão, e ele, sobre a questão do vampirismo, e uma coisa que seria interessante dizer é que vampirismo tem uma conexão muito profunda, muito grande com bruxaria e feitiçaria. Miguel, você pode dar um esclarecimento também, ampliar um pouco esse assunto com a gente? Vejam bem, eu citei aqui o Conde Drácula aqui no meu próprio livro. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, né? Sim. Porque é interessante que depois as pessoas procurem conhecer essa obra. E é interessante que ela já está na 9ª edição. E é um livro que eu já falei, eu vou parar de publicar, mas quando para as escolas me procuram, acabam adotando como paradidático. Eu fico feliz porque está desmistificando, né, todas essas obras que o diabo tem lançado. E eu peço a vocês que orem por esse propósito, esse projeto aqui, que a rádio continue, porque eu agradeço aqui o programa, né, Alexandre? Porque através dessa permissão aqui do que eu esteja aqui essa tarde, eu tenho visto aí quantas pessoas estão sendo tocadas e transformadas. E você vai voltar mais vezes, viu? Que Deus seja louvado, porque eu fazendo estudo sobre o Conde Drácula, diz que na verdade ele existiu, tá? Ele não era assim um vampiro que saía com capa e virava morcego. Isso aí a mídia geralmente acaba fantasiando aí e as pessoas acabam se apegando mais à mentira, né? Às fantasias. Isso é bíblico. A Bíblia fala que vai chegar um tempo em que não suportarão ouvir essa verdade, doutrina, né? Doutrina, dando atenção ao quê? As fábulas, fantasia, lendas. Isso aí é fato.
Hoje é mais fácil acreditar que o super-homem está voando, que o Homem-Aranha anda pelas paredes, do que acreditar que ele vai voltar e acabar com essa maldade nesse mundo. Infelizmente. Sabe o que eu queria que vocês falassem também? Se não der, a gente pode continuar na semana que vem. Qual a conexão que isso tem com a nova ordem mundial? Hoje não conseguindo isso daí, acho que vai ser interessante para aí, a gente vai só trabalhar essa questão e não ficar disperso. Veja, então aí a gente trabalharia então agora... Vamos falar sobre a questão, terminar a questão do vampirismo. Certo. Semana que vem a gente adentra essa questão da uma ligação com a nova ordem mundial, essas questões desses filmes, o que isso daí implica nessa questão. Isso é legal. Ó, eu citei a respeito de William Knobel. E ali, ele dá um testemunho dele, ele diz que foi provavelmente, por 2 anos ele foi praticante de vampirismo. Aí diz assim, como e por que você se tornou um vampiro? Ele diz o seguinte, bem, entenda, eu estava trilhando o caminho do satanismo e em um ponto nesse desenvolvimento você tem que atravessar o abismo, como é chamado. Esse detalhe agora eu gostaria de deixar junto com o Miguel, para ele ampliar um pouco essa questão com a gente. Essa questão, ele diz que vai atravessar o abismo e por aí vai. Então, após ele falar que vai atravessar o abismo, como é chamado, e aí tem que fazer uma escolha, tá ok? E pode haver diferentes escolhas em diferentes partes do mundo. Mas onde eu estava, ele diz, disseram a ele que teria que se tornar um lobisomem ou um vampiro. Aí foi onde ele conheceu algumas pessoas que eram mutantes em sua forma. Podiam se transformar em outras coisas e diziam que era algo extremamente dolorido. Então ele pensou assim, eu não quero ficar sentindo dor. E a coisa do vampiro soou mais sexy e erótica para mim, ele diz, e por isso preferi seguir essa linha, pois era uma escolha que eu tinha. Ou você escolhe uma das duas ou não cresce mais dentro da magia negra. E por fim ele fez a escolha dele. Esse livro, esse comentário, na verdade, esse ex-vampiro chama-se Bill. Entendeu? Eu acabei de assistir um documentário sobre essa série Crepúsculo. Eu até apresentei numa igreja algumas imagens envolvendo aí a criadora da série, né, dos livros. E todos eles realmente, para chegar a esse auge, a esse sucesso, a conseguir seduzir a juventude, tem o ocultismo por trás disso. O pastor Volberg, ele comenta que nos Estados Unidos existem comunidades de vampiros. Não vamos imaginar que tem os caninos grandes, né? Que vira morcego, vira névoa, que nem nos filmes teve o filme Drácula com Francis Ford Coppola, né? Não é mas são pessoas que... E isso tem relação muito grande com o satanismo. Por falar em Bill é um termo carinhoso, William, os Estados Unidos costumam chamar Bill, tá? William Knobel, em seu livro intitulado Entrevista com o Ex-Vampiro, né? É um livro assim que dá para você ficar muito preocupado, que o negócio, se não é Deus, macabro. Se não é Deus pelo seu povo, a situação é tremenda, ok? Eu acho que já estamos acabando, Alexandre. Estamos quantos minutos? O tempo ainda? voa. Mas se o Miguel quiser voltar novamente porque você agora vai abordar a questão do aspecto que está relacionado à nova ordem mundial. Exato. Tudo isso preparando as mentes para um anticristo. Vocês podem novamente semana que vem tratar desse assunto. Nós íamos tentar falar do Matrix, e o Matrix vai ajudar muito a nós entendermos. Aí já entra naquela outra linha, né? Inclusive, irmão Marcos, Alexandre, meus amigos, eu estava falando sobre quem foi o Conde Drácula. Sim. Ele existiu realmente, era um conde, uma pessoa muito influente, mas porém muito mal. Vlad Ele era Tepes, muito né? mal. E esse homem, ele sentia prazer em torturar os inimigos de forma assíria, né? Que a pessoa era colocada numa estaca, empalados, né? Pela parte do ânus, né? Isso. E ali a pessoa sofria até a morte. Que coisa. Então havia assim fileiras de pessoas mortas. Assisti um documentário apresentando essa história e falo, realmente, a gente não tem ideia. Semana que vem, como que a nova ordem mundial, maçonaria, satanismo está trabalhando para impor esse novo sistema através do Matrix, todas essas coisas.